Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos falar de um dos mais novos filmes da franquia Senhor dos Anéis. Estamos falando de O Senhor dos Anéis, A Guerra de Rohirrim. E bom, primeiro de tudo eu gostaria de pedir desculpas caso o episódio hoje pareça um pouquinho estranho. Vou upar ele direto pro YouTube hoje e hoje vou fazer algumas coisinhas diferentes, né? Não vai ter muita edição, não vai ter muito nada, por conta que como o tempo é apertado para fazer a gravação do episódio. E, bom, como vocês podem ver, eu tô gravando pela primeira vez a crítica de um filme diretamente pro YouTube. Infelizmente a Riverside e o Anchor, que é as plataformas que eu gravo direto pro Spotify, deram um probleminha hoje. Então, como eu preciso muito postar esse episódio de um filme sensacional, vamos fazer por aqui mesmo e simbora! Bom, primeiro de tudo, um ataque repentino de Wolf, um implacável senhor de Dunleling, força Helm, Mão de Martelo e seu povo a fazerem uma última resistência na antiga fortaleza de Horburg. Encontrando-se em uma situação desesperadora, a filha de Helm lidera a resistência. Dirigido por Kenji Kamiyama, com produtoras de New Line Cinema, Solo Entertainment, com autores de J.R.R. Tolkien, Philippa Bones, Jeff Aldrich, Will Matthews, e adaptação de Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. Com o elenco nós temos Gaia Wise como Hera, Miranda Otto como Elwin, Christopher Lee como nosso grandioso Saruman, e também conhecido pelo Count Dooku, Brian Cox como Helm, Mão de Martelo, Luke Pasquilano como Wolf, Sean Dolney como Freca e muitos outros nomes conhecidos e não conhecidos do cinema. Bom, eu vou fazer hoje um episódio um pouco mais curto, porque eu tô gravando pelo meu celular e a memória dele não é lá muito boa. Então vou fazer direto a nossa parte com os spoilers e dizendo o que eu achei do filme. Primeiro de tudo, o filme é bom. O filme é maravilhoso. Ele é melhor do que eu podia imaginar, é melhor do que eu podia querer, assim. Ele tem algumas coisinhas assim que eu achei desnecessárias, mas isso mais pro final do filme. Mas é um baita filmaço do Senhor dos Anéis. Eu não imaginei que o filme teria tamanha força. Tanto que ele não é baseado em nenhum dos livros, assim. Os livros eles até citam o Helm Hammerhead, ou Helm Mão de Martelo. Só que eles não citam a Hera, não citam os filhos do Helm, não falam nada assim muito a respeito deles. Eles só citam a Guerra de Rohirrim e não tem uma desenvoltura legal assim. Então o filme ele se baseia totalmente numa ideia única, né? De uma forma que supera até mesmo o seriado que tivemos, que foi o Anéis do Poder, que foi um seriado que foi bem... Minha boca que não teve o mesmo diretor dos primeiros, ou mesmo produtor que teve os primeiros filmes do Senhor dos Anéis, que foi o Peter Jackson. Foi tipo, os Anéis do Poder foram totalmente com produção, com tudo pela Amazon, e ele não esteve envolvido diretamente no projeto, do mesmo jeito que ele está envolvido agora. Que foi uma tirada, uma ideia sensacional, por conta que o filme ele tem... A ideia dele é ser totalmente em anime, que é o estilo de desenho japonês, né? Anime não é desenho. Primeiro de tudo, temos os desenhos cartoon e um anime, que é uma forma nova de contar a história, uma forma mais bonita, assim, de falar algumas histórias, de criar. Sim, eu sei que quem deveria estar falando sobre esse filme, no entanto, é o meu redator, o Yuji,
dei um grito pra ele aí nos comentários, viu? Mas como era Senhor dos Anéis, eu não podia abrir mão desse filme, então eu tive que eu vir e falar e gravar o episódio sobre. E bom, eles contam toda uma história, tipo, utilizando-se da Terra-média, de todas as eras, falando sobre, usando a ideia de Gondor, usando a ideia dos reinos, tudo. E é muito legal, como eu disse, o filme não conta, o filme ele não se baseia em nenhum livro. Então tem umas horas que, no começo mesmo do filme ele já diz que não há canções sobre Hera. Tipo, não há canções, não há ninguém que fale sobre Hera, né? Que isso foi uma criação completa e total desse filme. E foi uma coisa assim, mostrando que não tinha, que eles estão fazendo uma coisa nova, que ficou uma coisa nova muito bem feita. O cuidado que tiveram para não perder... para não perder os públicos antigos, mas alcançar um público novo, com um estilo de animação sendo anime e com um estilo de história que está sendo narrada e contada, foi uma ideia surreal. A única coisa que eu achei que assim, que eu queria ver mais, eu fiquei com esse gostinho de preciso demais. Eu achei que ele teve 2 horas e 14 de filme. Eu brincando com os amigos falando, não é Senhor dos Anéis porque não teve 4 horas. Que, pra quem não sabe, o primeiro filme do Peter Jackson, a versão do diretor dele, tem 4 horas de duração, O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel. E as outras 2 versões do diretor tem cada uma 3 horas, então são filmes grandes. E esse filme ele contou a história de uma forma tão gostosa e tão boa, tipo, que ele não precisa da ideia de ela é protagonista, ela vai vencer. Ou ele é o rei, ele vai vencer. Ele mostra de uma forma que é tão bem montada, tão bem estruturada, que ele não precisa desses subsídios de roteiro. Né? Tipo, ele até tem uma hora ou outra que é uma forçaçãozinha assim do roteiro, mas ele é muito bem justificado. Por exemplo, tipo, a hora que a Hera vai pedir ajuda para as águias gigantes. Tipo, todo mundo, nossa, mas as águias gigantes vão te devorar, vão isso ou aquilo dela. Não, nada. E eles no início do filme já colocaram por que a águia não devorou. Por conta que ela foi lá e alimentou a águia. Né? Ela fez um gesto de carinho sem querer que a águia atacasse, só querer ficar lá de boa. Tipo, fazer um carinho na águia, é isso. E por conta disso, daí não foi uma forçação de barra tão grande na hora que as águias ajudam. Por conta que assim, pra quem tá familiarizado com o Senhor dos Anéis, sabe que as águias só atendem, ou normalmente só atendem aos magos, né? Então o Gandalf, sempre que ele precisa, ele chama lá as águias e as águias vão lá auxiliá-los. Tanto que as águias são quem resgatam o Frodo e o Sam das lavas de Mordor, depois deles jogarem o anel lá. E assim, o que eu achei meio desnecessário no filme foi só a ideia de tipo terem citado Gandalf. Porque assim, Saruman aparece lá, eu até que entendi, assim, ainda é um pouquinho forçado a aparição dele, mas é até entendível porque, pra quem já é igual eu, que já é cabra de guerra do Senhor dos Anéis, já conhece Saruman, já conhece toda a força da Sociedade do Anel, dos Duas Torres e do Retorno do Rei, sabe como que é a Torre de Saruman, sabe como que é essa montagem, né, essa parte importante. E ela aparece no filme, então meio que faz sentido a Torre de Saruman tá lá. Só que agora o que me incomoda um pouquinho é que assim, tudo bem, tá lá, aparece a Torre de Saruman. Só que a Torre de Saruman, o local onde Saruman vive, aparece com Wolf, e o Wolf ele é o inimigo. E eles não justificam por que ele tá lá, por que a torre dele tá lá. Ou será que é só algo, tipo um easter egg, não é pra nada? E eu senti só que falta um pouquinho dessa explicação, porque depois Saruman aparece no reino lá, com a segunda geração, que é o filho do irmão do rei Helm, assumindo o trono, né, porque Hera não quis assumir, indo lá e dizendo, não, eu vou ser seu humilde servo, vou ser seu... que vou falar... vou ser seu... Ai, que fica dando as dicas pro rei lá, eu esqueci a palavra certa. Mas enfim, isso não vem ao caso agora.
E isso me incomodou um pouquinho porque faltou essa explicação. Mas ainda assim. E ainda estamos lá, tipo, tipo, depois a Hera recebe uma carta de Gandalf, né? Daí ela. Então, ele atende por vários nomes. Matou. Ele atende por vários nomes. Eles estão. A ideia deles é cagar, assim, pro público novo, de certa forma. Porque quem é o público já assíduo, que vai saber, vai perceber na hora quem é Saruman, vai entender na hora quem é quem, ou o que é Terra-média. Ele é um filme que é mais pra também chamar os novos fãs, ou as pessoas novas pra assistirem a franquia Senhor dos Anéis, mas ele precisa dar um banquete aos fãs antigos. Tipo, o que seria de easter egg necessário já mataria? Era os orcs procurando o anel. Ponto. Os orcs lá naquela cena procurando o anel já matou, não precisa mais de easter egg. Aí eles tentam colocar Gandalf, que eu achei um pouquinho desnecessário, porque ela daí, ele tem vários nomes. Aqui a carta. Mas o nome que ele mais é conhecido é Gandalf. Cara, quem já conhece a franquia, quem precisava saber, já vai ter entendido que é Gandalf. Não precisa falar o nome do cara. E bom, minha nota de 0 a 5, que o episódio já tá ficando bem longo, para O Senhor dos Anéis, A Guerra de Rohirrim, vai ser uma belíssima de uma nota 5. Por mais que eu tenha falado mal de algumas coisinhas aí e tal, são coisas tão pífias que não acho que dá pra tirar uma nota de um filme que teve uma qualidade tão boa de história, de montagem, de tudo. Bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal do Cine Speaker, que agora eu vou começar a trazer mais episódios pra cá agora. Não vou abandonar o Spotify, mas como infelizmente o Spotify já me abandonou, precisamos continuar trabalhando, né? Então vou começar a postar agora por aqui até eu conseguir resolver esse problema, até eu conseguir ter um gravador aqui. Hoje foi tudo pelo celular, que precisava ser tudo rápido. Não vou garantir que o áudio esteja muito bom. Desculpe se não vai ter edição, a fantástica edição do nosso queridíssimo amigo Emanuel hoje. Mas por hoje é só, pessoal. E deixem nos comentários, vocês assistiram O Senhor dos Anéis? O que vocês acharam? Deixem nos comentários e até a próxima.